Fala ainda sobre o Vasco da Gama, enfim, fora do Z4, time com ótima campanha desde a chegada do Ramon Dias. Fala ainda sobre o Vasco da Gama que recusou 2 ofertas por Gabriel Peck. Tem um bastidor interessante do jogo entre Vasco e América. Preciso te contar também que o Vasco da Gama tem negociações avançadas para a renovação de um contrato de um jogador que tem se mostrado importante. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, é super simples, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se e ativar as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo novo ou live. Combinado? Ingressos esgotados por confronto absolutamente decisivo contra o Vasco, marcado para esse final de semana na Vila Belmiro. É o jogo do Vasco com 26 pontos contra o Santos com 24, luta direta contra o rebaixamento. Por falar no Vasco, queria contar para vocês que o Cruz Maltino deixou a zona do rebaixamento com vitória contra o América nessa segunda-feira, vitória por 1-0, com gol nos acréscimos do volante Jair, que havia entrado pouco antes. O Vasco fez o primeiro tempo horroroso, só deu América, foram 12 finalizações do time da casa contra nenhuma, mas a expulsão do Iago Maidana no finalzinho do primeiro tempo mudou radicalmente a característica da partida. O Vasco melhorou na etapa final e chegou ao gol da vitória. Os dirigentes do América e os jogadores revoltados com a marcação do cartão vermelho, para mim cartão vermelho natural. A reclamação do América se dá pelo critério. Em outros lances de jogos anteriores, essa situação não resultou em vermelho. O Marco Salom, que é o presidente da SAF do América, chegou a falar em uma operação para salvar o Vasco do rebaixamento. O Vasco, a partir de agora, fora da zona do rebaixamento com 26 pontos, deixou para trás o Goiás e o Bahia. Legal contar que desde a chegada do Ramon Dias, Vasco tem a 4ª melhor campanha no Campeonato Brasileiro. Foram 17 pontos conquistados em 30 possíveis. Ele só está atrás do Palmeiras e do Atlético Paranaense nesse recorte dos últimos 10 jogos. Palmeiras e Furacão com 20 pontos e do Red Bull Bragantino com 18 pontos. Só para vocês entenderem, com esses 17 pontos do Vasco, Cruz Maltino fez mais pontos nessa sequência do que o líder Botafogo e também do que o Flamengo. Botafogo fez 15 pontos, o Flamengo fez 14. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que recusou 2 propostas por Gabriel Peck. Primeira oferta do Atlanta United, da Major League Soccer, o valor não foi revelado. Segunda do Nantes, da França, o clube francês se dispôs a desembolsar cerca de 6 milhões de euros ou mais de 30 milhões de reais. O pessoal da 777 entende que o Peck, de 22 anos de idade, tem muito potencial para crescer ainda mais, ser titular absoluto. Ainda não conseguiu se firmar como titular, mas faz uma temporada com números interessantes. No ano são 35 jogos, 12 gols e 3 assistências. Já é de longe a temporada com mais gols, 12 contra 7 da temporada de 2021, mais uma assistência, e ele se iguala à temporada passada, que era a de recorde em relação a passes para gol. Queria saber de você, torcedor vascaíno, qual a importância de manter o Gabriel Peck? Você ainda acha que o Peck pode se tornar protagonista absoluto desse time? Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Para falar agora sobre o Vasco da Gama em processo de renovação do contrato com o volante Zé Gabriel. O Zé que chegou a fazer parte de uma lista de atletas que estavam excluídos, que seriam negociados, mas desde a chegada do Ramon Dias cresceu demais de produção. O contrato dele se encerra em 31 de dezembro e já existem tratativas para que esse contrato seja prorrogado. Pelo que disse o Zé, a chance de renovação é enorme, até porque ele é extremamente grato ao clube. Atleta que marcou gol, o primeiro gol dele com a camisa do Vasco na vitória por 5-1 contra o Curitiba. O Zé revelou que passou por maus bocados ao longo dessa temporada, uma série de problemas pessoais, e teve enorme assistência do Vasco durante esse momento de dificuldade. Agora, segundo ele, é hora de retribuir toda essa assistência que o Vasco lhe concedeu, garantindo a prorrogação do contrato. Zé Gabriel, que é volante, marca pouco, os gols na carreira foram apenas 3, desde que ele se tornou profissional. O último gol anotado com a camisa do Internacional em 2021. E você, vascaíno, manteria o Zé Gabriel para a próxima temporada? Ele merece a renovação de contrato. Use o espaço para comentários e avalie, beleza? Para falar agora sobre América versus Vasco, com um bastidor dos mais interessantes. Os times se enfrentam nessa segunda-feira no Independência, jogo atrasado da 15ª rodada. E em campo estará Pablo Verratti, atacante argentino que está barbarizando com a camisa do Vasco. São 6 gols em 7 partidas, ninguém marcou mais gols do que ele desde que o Verratti estreou com a camisa do Vasco. Verratti que poderia estar no América. Cheguei a ver nas redes sociais muita gente dizendo que o América desistiu do Verratti. Quero dar detalhes e informação certinha para vocês.
o América chegou a procurar o Verratti, se acertou com o atacante argentino em relação a salário, pagaria 35 mil dólares ou 172 mil reais por mês. O negócio não foi para frente porque não houve um acordo entre o Belgrano, dono dos direitos econômicos do atacante, e o América. O Coelho chegou a oferecer 400 mil dólares ou 2 milhões de reais para comprá-lo. O Belgrano pedia 1 milhão de dólares ou 5 milhões. Diante do descompasso, o negócio foi desfeito. O Vasco apareceu oferecendo 1 milhão e 100 mil dólares, ou seja, mais até do que aquilo que o Belgrano pedia, embora uma negociação de empréstimo com obrigação de compra. O atleta já está recebendo no Vasco mais do que os 172 mil reais por mês que haviam sido prometidos pelo América e se encaixou como uma luva no time de Ramon Dias. Tô para dizer para vocês que o Verratti foi um dos grandes achados do futebol brasileiro na temporada de 23. Você discorda? Use o espaço para comentários e avalie. Só lembrança de que o argentino tem números melhores em seu início no Vasco do que Germancano e Maxi Lopes, outros gringos que fizeram sucesso em São Januário. O Vasco da Gama é o clube que mais pontuou nas últimas 8 rodadas. O Vasco, que amargou o pior início do Campeonato Brasileiro da história, com 6 pontos em 10 rodadas, e chegando a amargar o 19º lugar, conseguiu deixar a zona de rebaixamento na 24ª rodada após grande repercussão. Nas últimas 8 rodadas, o Vasco foi o clube que mais pontuou no Brasileirão. No período, foram 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota, um aproveitamento de 70%. Além disso, o Cruz Maltino marcou 14 gols e sofreu 6, e com a vitória em cima do América Mineiro, com um golaço de Jair aos 45 do segundo tempo, o Vasco saiu da zona de rebaixamento após 4 meses. Agora ocupa a 15ª posição com 26 pontos. O próximo compromisso do time carioca na luta contra o rebaixamento será contra o Santos no domingo, na Vila Belmiro. Você, torcedor vascaíno, tá gostando das contratações que foi feita na janela de meio do ano, com a chegada de Paulinho, Verratti, Payet, Rossi, Serginho, Medel, rapaziada, Praxedes também, né? Esses jogadores deram uma nova dinâmica ao Vasco, né? A chegada também do Ramon Dias, que coloca o Vasco para jogar sem ser aquele Vasco que jogava recuado, que não tinha que não sabia o que ia fazer, né? Qual a nota que vocês dão para o trabalho de Ramon Dias hoje no comando do Vasco? Lembrando vocês que o Vasco é o líder do retorno com 13 pontos conquistados até o momento. O Vasco é o primeiro com 13 pontos e o Fortaleza é o segundo com 12 pontos. O Vasco está fazendo campanha de campeão para poder se manter na primeira divisão e assim foi da forma que ele escapou da zona de rebaixamento e está no 15º lugar, já possivelmente podendo brigar por uma vaga na Sul-Americana. Você, torcedor vascaíno, está confiante no Vasco poder beliscar uma vaga na Sul-Americana? Comenta aqui no vídeo o que você acha sobre essa questão. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e voltaremos em breve com novos vídeos. Ativa o sininho de notificação para não perder assim que a gente postar. Valeu? Te vejo até o próximo vídeo. Tchau, tchau.